Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre os filtros no Wireshark. Eu vou estar realizando aqui algumas requisições a partir da minha máquina, gerando ligações entre ramais, para que a gente possa ter uma boa base para conseguir aplicar os filtros e eu poder demonstrar para vocês como é que a gente pode trabalhar com esses filtros em cima do tráfego capturado aqui pela minha máquina. Eu vou disponibilizar esse arquivo para que vocês possam acompanhar os comandos dos filtros junto comigo no mesmo arquivo, obtendo os mesmos resultados. Vamos lá então? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu Wireshark, vou selecionar minha interface Ethernet e a partir daqui eu já estou capturando o tráfego. A primeira coisa que eu vou fazer é uma ligação. Então, eu vou ver aqui Edit Account, eu estou via TCP, eu vou selecionar primeiramente o protocolo UDP para sinalização SIP. A gente vai estar estudando mais para frente essa questão do SIP over TCP e SIP over UDP. Então a ideia aqui é fazer alguns testes de uma forma diferenciada para que a gente possa obter mais resultados com os filtros e poder demonstrar isso aqui de uma forma bem prática para vocês. Então a primeira ligação que eu vou fazer é para o ramal 1000, originada a partir do meu softphone. Alô, 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 testando. Ramal 1010 ligando para o ramal 1000. Quem recebeu a ligação desliga. Ok, eu vou deixar o Wireshark ainda correndo, capturando tráfego, e eu vou trocar para TCP agora, a sinalização, tá? Então agora eu vou rodar SIP over TCP, eu vou fazer uma ligação no sentido reverso agora, do ramal 1000 para o ramal 1010. Você pode ver que já está tocando, telefone sem fio chamando, tá? Então eu vou dar um answer. Alô, 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 testando 1, 2, 3. Ok, quem recebeu a ligação desliga, então o softphone vai desligar. Muito bem, chamada desligada. Agora o que eu vou fazer é acessar um site qualquer para gerar um pouco de tráfego DNS e HTTP também. Então vou colocar aqui www.gilsonjust.com, por exemplo. Vamos abrir aqui a página. Estou vendo que já está correndo uma série de tráfego HTTP, DNS também. Ok, tudo certo. Vamos fechar o navegador. Eu vou parar essa captura aqui e eu vou salvar ela para que você possa ter acesso aí na sua casa. Então peço por gentileza que você abra esse arquivo para que você possa aplicar os comandos de filtros aqui junto comigo nessa aula. Então eu vou salvar aqui como Save As, aula filtros, parte 1. Salvar. Muito bem. O arquivo já está salvo, então você pode fazer o download do arquivo e acompanhar aí no seu computador junto comigo. Muito bem, pessoal. Eu vou começar com os filtros na camada de seção, ou seja, basicamente pelos protocolos que a gente quer buscar. Então vamos digitar aqui na barra de Display Filter alguns nomes de protocolos que a gente bem conhece. Então vamos começar com SIP. Se eu simplesmente digitar o protocolo SIP, você pode ver aqui que o Wireshark ele vai trazer para mim alguns pacotes. No total são 45 pacotes, 1% do tráfego capturado está sendo apresentado com esse filtro. Se eu vier aqui trocar para RTP, por exemplo, então você pode ver aqui que eu tenho um percentual um pouquinho maior, 55% do meu tráfego capturado está sendo apresentado com esse Display Filter RTP, ou seja, RTP é o streaming de áudio de voz sobre IP. Se eu pegar aqui por HTTP, por exemplo, você vai ver que eu tenho 36 pacotes HTTP apenas, referente ao site que eu tinha aberto anteriormente. Se a gente buscar aqui, por exemplo, por DNS, tem algumas requisições DNS. Essas requisições DNS foram realizadas no momento em que eu abri o meu navegador. Então também tem algumas requisições DNS. Então a gente vai estar explorando um pouquinho os filtros em cima desses protocolos. Vamos lá para o SIP. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu registrei o ramal sobre o DP, por exemplo? Eu fiz uma ligação. Ou seja, a partir do momento que eu filtrei por protocolo SIP, eu vou pegar aqui um pacotinho SIP, vamos pegar esse register. Você pode estar localizando o frame 77 aí nessa captura, aula filtros parte 1. Eu vou abrir aqui a camada de seção. Eu vou pegar, por exemplo, o Call ID. O Call ID é o que identifica essa transação de início ao fim, ou seja, todos os eventos relacionados a esse registro aqui, eles vão ser identificados com o mesmo Call ID. A mesma coisa vale para uma chamada telefônica. Eu tenho aqui a string desse filtro, sip.call-id. Então, se eu vier aqui no Display Filter e digitar sip.call-id igual ao valor que eu quero, eu vou pegar todas as mensagens SIP relacionadas
a esse call ID. Então, para copiar o call ID, basta clicar com o botão direito, Copy Value. Então, a partir daqui, como você pode ver, se eu vier aqui e colar, fazer um Ctrl V, você pode ver que eu copiei o valor contido no cabeçalho call ID para minha área de transferência. Tá? Então, eu vou digitar aqui a string do filtro, sip.callid igual ao valor que eu quero. sip.callid igual ao valor do call ID que eu quero buscar. Perceba que quando eu apertar o Enter, todas as mensagens SIP relacionadas a esse registro aqui, elas vão ser apresentadas. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma eu estou gerando um registro, a outra eu estou me desregistrando. A gente vai ver isso aqui em detalhes quando a gente começar a estudar o protocolo SIP. Se eu voltar aqui no protocolo SIP original, eu vou pegar aqui referente à chamada que eu fiz do ramal 1010 para o ramal 1000. Foi a primeira ligação que eu fiz. Eu vou vir aqui, eu vou copiar o call ID. Então, copy, field. Então, sip.callid igual ao valor que eu quero. E percebo que quando eu apertar o Enter, ele vai trazer todas as mensagens relacionadas à ligação que eu fiz do ramal 1010 para o ramal 1000. Então, o Call ID é um dos campos fundamentais que a gente trabalha para fazer a análise da ligação no Wireshark, porque muitas vezes a gente tem que analisar o call flow inteiro da chamada e como é que eu sei qual que é a mensagem que está relacionada com aquela ligação. Todas elas estão vinculadas ao mesmo Call ID. Por isso a importância da utilização do Call ID como filtro no Wireshark. Então fica essa dica. Vamos para o próximo. Eu vou buscar pelo método agora. Vou filtrar por SIP, ou seja, eu quero buscar apenas pelos pacotes cujo método corresponda ao invite. O invite é o início de uma chamada SIP. Então, vou pegar aqui sip.método, eu vou vir aqui. Perceba que eu estou aqui no protocolo SIP, eu vou pegar um método e sip.método igual ao valor que eu quero. Então, sip.método igual a invite. Perceba que ele vai trazer apenas 3 pacotes, 2 no protocolo DP e 1 no protocolo TCP. Vamos pegar o método de register agora. Perceba que o Wireshark me mostrou 10 pacotes cujo o método corresponde ao registro. Vamos pegar um outro aqui que é o BY, que é a desconexão. O primeiro BY que eu recebi partiu do meu SIP server, ou seja, foi a minha central telefônica que mandou o BY para o meu softphone. O segundo BY, que foi referente à segunda chamada, do 1010 para o 1000, o BY partiu do meu softphone para o SIP server, ou seja, o meu softphone desligou a ligação, mandando um request BY para a minha central telefônica. Então, a gente pode ver aqui que esse método aqui ele é importantíssimo para saber qual foi o lado que desconectou a ligação. Então, como você pode ver aqui, eu posso pegar por qualquer campo que eu quiser. Então, vou pegar aqui o from user, ou seja, o ramal de origem. Então, vou estar selecionando aqui 1010, por exemplo. Então, vou pegar aqui sip.from.user igual a 1010. Então, você pode ver aqui que o Wireshark ele vai trazer todos os pacotes SIP cujo usuário de origem seja 1010. Como é que eu sei isso daí? Eu posso ver aqui por essa coluna, sip.número de A. Todos esses pacotes apresentados aqui correspondem ao número de A, sendo 1010. Vamos dar uma olhadinha no protocolo DNS agora. Então, vou vir aqui e vou filtrar por DNS. Você pode ver aqui que eu tenho alguns pacotes sendo apresentados, 225 pacotes DNS. Você pode ver aqui que está variando entre request e resposta, ou seja, é a minha máquina gerando um request para o DNS server da Cloudflare e a Cloudflare enviando respostas para as requisições que eu realizei a partir da minha máquina. Se a gente dá uma olhada na estrutura do pacote DNS, vamos abrir aqui o cabeçalho. Você pode ver aqui que eu estou realizando uma query para o DNS server, ou seja, que a minha máquina está perguntando para o DNS server qual que é o endereço IP correspondente a esse domínio. Se a gente for analisar, qual que foi o site que eu acessei quando eu abri o browser da minha máquina? gilsonjust.com. Então, a minha máquina teve que fazer uma query DNS para a Cloudflare perguntando quem que é gilsonjust.com. Então ela fez isso através dessa query. Eu poderia procurar ela aqui, localizando, olhando meio por cima, aonde que eu acho gilsonjust.com. Então eu posso ver aqui, diversas queries feitas, Wireshark, Terra, Amazon, Wireshark,
Google, tem diversas queries sendo realizadas aqui, e uma delas está aqui, ó, gilsonjust.com. Eu poderia simplesmente vir aqui e digitar dns.query.name igual ao valor que eu quero buscar. Então, dns.query.name, perceba que ele já vai completando para você, igual a gilsonjust.com. O que acontece? Eu posso ver todas as requisições partindo da minha máquina indo para o servidor de DNS, perguntando quem que é gilsonjust.com, qual que é o endereço IP correspondente a esse domínio, e logo abaixo você pode ver o IP da Cloudflare, respondendo para a minha máquina que gilsonjust.com encontra-se na resposta que é o endereço IP 50.116.87.158. Agora, para eu acompanhar essas requisições, basta eu vir aqui e filtrar por ip.address igual a 50.116.87.158. A partir desse momento, você pode ver que eu tenho toda a comunicação apresentada entre a minha máquina e o endereço IP correspondente a gilsonjust.com. Começa pelo triplo handshake do TCP, eu mando um client hello, ou seja, aqui vai ser estabelecida uma comunicação TLS, aqui o servidor respondeu, e a partir daí começa uma troca de dados, baixando a página HTTP lá do meu servidor onde está hospedado o site. Se a gente vier aqui, vamos ver um outro protocolo, por exemplo, RTP. Esse aqui é um outro filtro que eu utilizo muito. Se a gente for ver aqui, eu tenho toda a comunicação da minha máquina para o meu SIP server e a comunicação do meu SIP server para a minha máquina. Você pode ver que eu tenho uma porta de origem mandando para uma porta de destino, codec PCMA. Se eu abrir aqui o cabeçalho de camada 5, RTP, Real Time Transport Protocol, eu tenho aqui o Synchronization Source Identifier. Essa string aqui é uma string identificadora do streaming RTP. Ou seja, como o streaming se dá de A para B, e eu tenho o streaming no sentido reverso de B para A, cada um desses streamings, ou seja, o que eu falo, tem um identificador único, e o streaming que eu escuto tem um identificador único também. E eles são identificados através desse campo aqui, Synchronization Source Identifier. Então eu vou copiar esse valor aqui, botão direito em cima do cabeçalho, copy value. Eu vou vir aqui no meu filtro e colocar rtp.ssrc igual ao valor que eu quero. Perceba que quando eu aplicar esse filtro, eu vou estar pegando somente o streaming no sentido da minha máquina para o SIP server, originado na porta 4000, destinado à porta 19.422. Vamos lá, eu vou apertar o Enter. Perceba que agora estou pegando o streaming somente num sentido, ou seja, no sentido da minha máquina para o SIP server. Então, é através desse filtro aqui, do rtp.synchronization source identifier, vinculando ele ao identificador único desse streaming, que eu faço análise do streaming de áudio em um dos sentidos. Pode ficar tranquilo que isso tudo a gente vai ver com bastante calma mais para frente, tá? Essa é apenas uma demonstração de como é que a gente navega através da estrutura do protocolo, para que a gente possa lidar com a string referente ao filtro que a gente quer aplicar e trabalhando com o Wireshark vendo o resultado disso tudo como funciona. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida referente ao protocolo especificamente, fica tranquilo que a gente vai estudar todos esses protocolos mais para frente. Isso aqui é apenas uma aula sobre demonstração dos filtros, aplicando os filtros aos protocolos que a gente mais vai trabalhar, tá bom? Então, vamos adiante.